Olá, minhas frujinhas, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos à leitura de hoje. E dia 9, tá bom? O tema é a beira do caminho, o terreno das emoções. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Lucas capítulo 8, versículo 5. A partir daqui, discorreremos sobre os tipos de solo, ou áreas de terreno, e sua relação direta com a saúde da árvore. Para isso, nós nos voltaremos a uma das narrativas mais conhecidas de Jesus, a parábola do semeador. Essa história fascinante revela que, embora a semente seja exatamente a mesma, as características do terreno são um fator decisivo no resultado. Nos próximos dias, conheceremos 4 categorias de solo, a fim de detectar em qual deles as nossas sementes e raízes estão plantadas. Hoje trataremos do que o texto bíblico denomina a beira do caminho, que acredito ser o terreno das emoções. Segundo as palavras de Cristo, 2 coisas acontecem com as sementes lançadas nesse tipo de terra. Uma parte é pisada pelas pessoas e outra é comida pelas aves. Em primeiro lugar, as sementes nesse tipo de solo são pisadas pelos que passam. A beira do caminho consiste em um lugar de passagem e trânsito, marcado por intensa movimentação de pessoas que albergam todo tipo de sentimentos de feridas emocionais. Os que transitam por este local têm algo em comum: falta de compromisso com as sementes que foram lançadas ali. O objetivo delas é simplesmente utilitário, ou seja, fazer uso da estrada rumo ao seu destino. A verdade é que as sementes lançadas à beira do caminho estão fora de um circuito de cuidado e proteção. Lembro-me de uma época em que Deus me orientou a fechar-me um pouco mais e estabelecer limites nos meus relacionamentos. Como sempre, recebíamos muitas pessoas em casa, participávamos de inúmeras agendas de eventos. Foi uma fase de feridas emocionais e sementes pisadas. Aquilo que era um projeto pequeno já morria antes de ser lançado pela intensa movimentação de pessoas em nossa plantação. Não demorei para entender que a multidão não tem compromisso com as nossas emoções, nem com as nossas sementes, de modo que tudo que se encontra à beira do caminho pode vir a desmoronar. Por isso mesmo, você deve proteger as suas emoções da multidão. Isso também vale para as redes sociais. Cuidado com o que mostra para todo mundo. Para ilustrar melhor o que estou dizendo, compartilho uma pequena história que ouvi há uns anos. Certo dia, uma enorme sequoia, atração de um grande parque, veio ao chão. Quem conhece essa espécie sabe que trata de árvores gigantescas. Entretanto, curiosamente, e embora formem uma malha muito resistente, de maneira que uma queda é praticamente impensável, suas raízes não são profundas. Alguns especialistas foram contratados para descobrir o que havia fragilizado aquelas raízes, e a conclusão foi simples: a movimentação humana no terreno em que a planta estava. O grande número de pessoas que andavam ao redor daquela árvore imensa acabou enfraquecendo suas raízes até que estas perderam a capacidade de sustentá-la. O mesmo acontece quando há uma enorme movimentação em torno das nossas emoções. As raízes emocionais já enfraquecem e podem nos fazer cair. É por isso que acredito fortemente que Deus deseja levá-la a um período de cura nos seus relacionamentos e, se necessário, a uma transição ou troca de mesas. Exatamente como aconteceu com Daniel, que precisou abrir mão de se assentar com algumas pessoas
e consumir certas comidas para resguardar um propósito que era muito maior. Nesse processo, você aprenderá a controlar as emoções, porque elas, muitas vezes, não se contentam em ficar no banco de trás. Querem assumir o volante. O problema é que costumam vaguear por aí sem rumo. Acordamos felizes, mas de repente acontece algo à tarde e as nossas emoções oscilam. No final do dia, o sentimento já é de derrota. Você necessita saber onde está agora e decidir para onde vai. Caso contrário, as suas emoções a farão se sentir em uma montanha russa. Em outras palavras, não coloque o controle da sua vida nas mãos de sentimentos, pois isso seria o mesmo que jogar preciosas sementes à beira do caminho. Em segundo lugar, as sementes à beira do caminho podem ser roubadas, e se existe uma área na qual isso pode acontecer, é no âmbito emocional. Alguma vez você já se convenceu de que não tem valor? Já se sentiu rejeitada? Por acaso já tentou ser querida e aceita e se perdeu? É porque foi enganada e roubada do ponto de vista emocional. Como lembram as escrituras, o coração humano é enganoso. Portanto, não podemos nos permitir ser conduzidas por ele. Certamente, você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso faz você feliz, então tudo bem. O importante é ser feliz. Muitas famílias estão sendo destruídas por mentiras como essas. O propósito de Deus não diz a respeito à felicidade efêmera e circunstancial, e sim a plenitude e a alegria do Espírito. Mulher, não permita que as sementes que Deus lançou na sua vida caiam no solo errado. Tenha paciência e se abra ao cultivo da terra do seu coração. Se você permitir que a semeadura caia à beira do caminho, as sementes não conseguirão crescer e frutificar. Antes serão pisoteadas ou roubadas. Definitivamente, este não se trata de um terreno seguro. Portanto, deixo aqui um conselho: não permita que a preciosa semente caia no terreno inconstante e frágil das emoções. Pelo contrário, proteja-se emocionalmente. Aleluia. À beira do caminho, o terreno das emoções. Então, o primeiro, o primeiro tipo de solo que nós vamos tratar aqui, à beira do caminho. E a parábola de Jesus ilustra que as sementes que caíram à beira do caminho, foram pisadas e as aves do céu a comeram. Então, à beira do caminho, tudo que fica à beira do caminho, geralmente acaba que é pisoteado, pelas pessoas. E, e muitas das vezes as pessoas não se atentam, que estão pisando, estão pisando em algo importante, Então, assim, de repente, né, se as suas sementes estão caindo nesse solo à beira do caminho, provavelmente elas estão sendo pisadas por pessoas. Porque a multidão, como ela fala aqui, não tem compromisso, não tem compromisso, com as sementes que foram lançadas ali. A multidão que passa por esse caminho, ela não quer saber se tem semente ali para crescer e frutificar, Eles vão passando e vão pisando em cima, Então, eles só querem simplesmente fazer uso da estrada, eles querem passar, seguir, o curso deles, não importando se estão pisando em suas sementes, E então tudo que cai à beira do caminho, toda semente que é lançada e que você permite cair à beira do caminho, ela está fora, de um circuito de cuidado e proteção. Não tem como proteger, não tem como cuidar, porque está à beira do caminho. Então, com certeza vai ser pisoteada, e se não for pisoteada, as aves do céu vão, vão estar comendo essas sementes, Então,
Então, a gente precisa tomar cuidado e proteger as nossas emoções, né? E principalmente as nossas emoções da multidão. Como que andam as suas emoções hoje? Como que você está partilhando as suas emoções? Com quem você está partilhando as suas emoções? Com pessoas específicas ou com a multidão? A multidão não se importa com as suas emoções. A multidão só quer passar pelo caminho e pisotear as suas sementes. Ela frisa aqui, cuidado também com o que você mostra para todo mundo nas redes sociais. Muitas pessoas hoje usam das redes sociais, né, para mostrar, se não boa parte, toda a sua vida, né? Não tem esse cuidado de resguardar, de proteger as sementes, né? Não tem. Não tem o cuidado de proteger as suas emoções. E, e ela usa esse exemplo aqui, né, da sequoia, que vem, né, a, a cair, né, e sendo que não é uma árvore que tende, né, a cair. E por fato de muitas pessoas passarem pelo terreno ao redor da árvore, isso enfraqueceu as raízes dessa árvore e ela veio, né, a tombar, ela veio a cair. Então, nós temos que tomar cuidado, porque quando há muita movimentação em torno das nossas raízes, em torno das nossas emoções, né, as nossas raízes emocionais podem enfraquecer. E se a gente não tomar cuidado, podem nos fazer cair. Então, é muito sério isso. Por isso a importância de você saber estabelecer limites. Até que ponto as pessoas têm acesso às suas emoções? Até que ponto as pessoas têm acesso à sua vida? Com quem você, a quem, melhor dizendo, você dá acesso à sua vida? Então, é por isso que Deus, muitas das vezes, ele vai te transicionar, né? Vai te tirar de ambientes, vai te tirar de mesas, né? Vai te trocar de mesas. Para quê? Para que você seja resguardada, para que o propósito que ele tem para a sua vida seja resguardado. Porque é muito maior, você está entendendo? É muito maior. E em se tratando de emoções, oh meu Deus, muitas mulheres, muitas pessoas ainda sendo controladas por suas emoções. E eu achei muito interessante essa comparação que ela faz, né? Porque as emoções, elas não se contentam em ficar no banco de trás. Agora eu estou aqui no banco de trás, né, do meu carro. Então as emoções não se contentam, elas querem estar sempre no volante, né? Elas querem assumir o volante. E muitas mulheres têm permitido que as suas emoções, de fato, governem a sua vida, né? Sejam o volante das suas vidas. E aí, só que o que acontece? Uma mulher governada por suas emoções, ela, ela acaba que não tem, né, uma vida equilibrada, né? Porque ela começa, né, o dia bem feliz, daqui a pouco acontece alguma coisa, né? Ela já muda, né? Já fica triste, já fica preocupada, já fica ansiosa, né? E, enfim, então as emoções, elas são instáveis, né? Então é por isso que a gente não pode deixar que as emoções governem a nossa vida. Por isso que é importante que a gente deixe que o Espírito Santo de Deus governe a nossa vida. E a gente precisa, né, saber onde nós estamos agora e decidir para onde nós vamos. Então, o que você precisa definir agora, a princípio, já nessa leitura de hoje, é se você vai se permitir ser guiada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus, ou se você vai permitir que ainda assim as suas emoções continuem governando a sua vida. Até quando você vai permitir que as emoções governem a sua vida? Então isso é algo que você precisa definir, a começar por aí. Porque se você não decidir
ter uma vida guiada e direcionada pelo Espírito Santo de Deus, né? As suas emoções vão te deixar numa montanha-russa. Cada hora você está, né? A montanha-russa, né? Então, uma hora você está lá em cima, daqui a pouco você está lá embaixo, daqui a pouco você está em cima de novo, assim vai. Então, assim, então não coloque o controle da sua vida nas mãos dos seus sentimentos, nas mãos, né, das suas emoções, né? Pois isso seria semelhante a jogar as sementes à beira do caminho. Então, coloque o controle da sua vida nas mãos de Deus. Aleluia. Então, a outra parte diz que as sementes à beira do caminho podem ser roubadas. E muitas das vezes, no âmbito emocional, muitas mulheres têm sido roubadas, né? Aí, muitas mulheres se achando inferiores, muitas mulheres se achando que não tem valor, muitas mulheres com sentimento de rejeição, né? Muitas mulheres eh, tentando validação de todas as formas, né? Muitas mulheres tentando ser aceitas, deixando, né? Vamos voltar na leitura de ontem, né? Deixando, né? Perdendo a sua essência, a sua singularidade para tentar se encaixar, né? Para tentar ser aceita, né? E então isso acontece no âmbito emocional. E é por isso que muitas mulheres estão sendo roubadas e enganadas no ponto de vista emocional. Então, o coração humano, ele é enganoso, né? Então, nós não podemos ter a nossa vida conduzida por ele, né? E quando fala de coração, se fala das emoções. Então, o Senhor hoje, né? O Senhor hoje está te convidando a analisar a sua vida, as sementes, né? As sementes que Deus está lançando sobre a sua vida, onde é que você está lançando essas sementes. Então não deixe que essas sementes caiam em solo errado. Pode ser que algumas sementes já caíram, né, à beira do caminho, já foram pisoteadas, já foram roubadas, né? Mas hoje o Senhor nos dá esse alerta, nos chama essa atenção, né? Para que a gente tenha paciência, né? E abra a terra do cultivo do nosso coração, né? E porque assim, se a gente pegar essas sementes e permitir que elas caiam à beira do caminho, não vai crescer nada, não vai enraijar nada, não vai crescer nada, não vai frutificar nada, né? Não vai. Não vai. Você não vai colher nada dessas sementes. É algo muito sério a se pensar. Cada vez que a gente pegar as sementes que Deus lançar sobre as nossas vidas e a gente permitir que essas sementes caiam à beira do caminho, nós não vamos colher nada. Nada dessas sementes. Porque elas vão ser pisoteadas ou elas vão ser roubadas. Então, à beira do caminho não há um terreno seguro. Não é um terreno seguro, seguro. Por isso eu vou encerrar com o conselho que ela deixou aqui. Não permita que a preciosa semente caia no terreno inconstante e frágil das emoções. Pelo contrário, proteja-se emocionalmente. Então, se proteja emocionalmente. Em nome de Jesus. Não deixe que a preciosa semente, né, caia no terreno inconstante e frágil das emoções, porque realmente as emoções são instáveis, né, elas são inconstantes, elas são frágeis e muitas das vezes, né, podemos perder colheitas maravilhosas, colheitas, né, abundantes, simplesmente porque estamos deixando a semente cair à beira do caminho. Então hoje que você reflita sobre isso, né? As sementes que já caíram à beira do caminho e nós já perdemos, né? Já foram pisoteadas, já foram roubadas, já foi. Mas hoje o Senhor nos convida a prestar atenção aonde estamos permitindo cair as nossas sementes, em que solo estamos lançando as nossas sementes. Então fica essa reflexão. Amanhã a gente segue, né, com o próximo solo, e
o terreno da mente, né? As pedras do terreno da mente. E que Deus continue ministrando ao nosso coração. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês e que a gente possa seguir junto, né? Nesse aprendizado, nesse processo de nos tornarmos mulheres cada vez mais enraizadas em Deus e na sua palavra. Amém? Que Deus abençoe vocês e até a próxima leitura. Fiquem com Deus.